Olá, turma do ensino médio do primeiro ano. Nós temos a primeira aula hoje em artes, intervenção em arte e projetos poéticos na escola. Meu nome é Fernanda, sou a professora de arte. E quem está mediando essa aula, quem vai passar essa aula hoje pra gente é a professora Márcia Janine. Boa tarde, professora. Boa aula para todos nós. Boa tarde, Fernanda. Olha só, turma. Boa tarde a todos. Esta é uma aula para a primeira série do ensino médio, tá? Estamos aqui na nossa aula ainda de número 6. E o tema da nossa aula de hoje é Intervenção em Arte, Projetos Poéticos na Escola. A habilidade que nós iremos trabalhar no dia de hoje é analisar o lugar, espaço, escola como modo de fazer uma leitura-sondagem, detonadora de questões propositivas para a intervenção. Então, a habilidade é aquilo que nós gostaríamos que vocês desenvolvessem após assistir esta aula, ok? Olha só. Então, quais são os objetos de conhecimento que nós iremos trabalhar hoje? Os modos de intervenção artística nas linguagens visuais, na música, especialmente nesta aula na dança e no teatro, a intervenção em arte e as ações de intervenção e mediação cultural por meio de projetos poéticos individuais ou colaborativos. Gente, olha só. Nas aulas anteriores, o que nós aprendemos? Vamos dar uma revisadinha naquilo que a gente viu nas aulas anteriores, tá? O que é intervenção artística? O que é processo de criação? Modos de intervenção artística em arte visual e a importância da experimentação e do registro em arte. Então, nas aulas anteriores, a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é intervenção artística, o que é processo de criação em arte, os modos de intervenção, né, como que a gente pode estar utilizando a arte, né, dentro das artes visuais, e a importância da experimentação e do registro dentro da arte, tá? Então agora a gente vai começar a aula já com a primeira interação pelo chat. Vocês gostam de dançar? Em que espaços vocês costumam dançar? Em casa, na rua, na balada, em centros culturais, na escola? Conte um pouquinho para a gente aí das experiências de vocês. Em 2 minutos aqui pelo chat. Voltamos já.
professora Márcia, esse pessoal da primeira série é muito dançante, olha só. A Eduarda diz que sim, em casa, na rua e em centros culturais. E na escola também, legal. Raquel, amo dançar em lugares públicos com meus amigos. Nós fazemos um cover, olha que legal. Olha que Giovana, chique. dança em casa. O professor Eduardo, obrigada, viu, professor, pela participação. Bar de rock. A Bruna faz aulas de dança. O Guilherme diz que tem vergonha. Ai, Guilherme, às vezes eu também tenho vergonha, mas eu danço com vergonha mesmo. Tamires, dança na igreja. Tem muitas igrejas que fazem, né, apresentações de dança, muito legal. O Everton, em festas. O Paulo, na balada. O Kelvin, quando diz que dança só em casa. A Age, dá aula em um centro cultural. Que legal, Age. E a Nicole usa a dança como uma forma de se exercitar. Muito legal, né, professora? Olha, muito bacana essas interações. Gente, eu gostei muito, né, de observar como vocês, né, usam a dança no seu cotidiano, no seu dia a dia. A ideia é essa mesma, né? A gente vê como que a gente pode estar utilizando a dança, né? E outros usos que ela tenha. Não somente a questão que a gente já sabe do entretenimento, mas também como a menina que citou, né? A Nicole, como uma forma de exercitar, de condicionar o corpo, enfim, tá? Bem legal. Então, gente, agora a gente vai passar um pouquinho para os conceitos desta aula, tá bom? Nos conceitos desta aula, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento dos espaços alternativos e a desteatralização da dança. Vamos entender o que significa esse conceito, tá? Então, gente, vamos lá. No palco italiano, os espaços da cena e do público são hierárquicos, ou seja, o centro é o lugar privilegiado onde se desenrolam as ações. No princípio da história, o espectador privilegiado era o rei. A dança passou a ocupar esse tipo de teatro ou espaço cênico, somente lá em meados do século XVII, tá bom? Então, gente, olha só, o palco italiano sempre tem aquela questão de o centro do palco. O centro do palco sempre é ocupado por quem? No caso da dança, sempre pelo casal, ou primeiro bailarino, ou primeira bailarina, ou casal de primeiros bailarinos, tá? Isso no caso do balé, tá? Então, né, dentro da dança, a gente vê essa questão da hierarquização. Então, você joga o foco principal sempre naquele par e você tem, então, os coadjuvantes, que são dançarinos que estão ali, né, ao lado, em volta, né, dentro dessa ação, tá bom? Olha só, a caixa cênica foi inúmeras vezes reinventada ao longo da história da dança, mas foi especialmente com as obras do coreógrafo norte-americano Merce Cunningham, em 1919, lá no comecinho, né, do século passado, que algumas regras começaram a ser quebradas, tá? Então, antes, nós tínhamos essa questão, como eu expliquei antes, dessa hierarquização, ou essa elitização, essa teatralização da dança, tá? E como é que essa teatralização começa a acontecer? Através dos estudos do Merce Cunningham, ele começa a usar cada vez mais gestos do cotidiano, do dia a dia, dentro da dança, tá? Coisa que antes não acontecia. Antes você tinha gestos coreografados, estilizados, tá? Todos ali sincronizados certinhos. A partir do momento que o Merce Cunningham, então, ele começa a fazer, né, essas pesquisas de usar movimentos do cotidiano, do dia a dia, e colocar a dança como uma coisa mais natural, tá certo? Antes a dança não era uma coisa natural. Pensa, né, principalmente no balé, né? Todo mundo lá, né, extremamente, né, rígido, né, gestos muito estilizados, então não eram gestos naturais. A dança não tinha essa proposição de ser natural. Então, Merce Cunningham, ele começa a romper com essa questão, né, e aí começa essa desteatralização da dança, justamente mostrando que a dança não necessariamente ela deve ser uma interpretação teatral, como ela era vista nos moldes anteriores, mas ela pode sim explorar aí o cotidiano das pessoas, trazer os movimentos do dia a dia para mais perto, fazer então com que as pessoas se identifiquem mais facilmente com esse tipo de linguagem, certo? Olha só, ele extinguiu a ideia de frontalidade da cena, tudo acontecendo de frente para o público, e a hierarquia do espaço, principais acontecimentos no centro. Para o coreógrafo, o palco deve ser como a rua, onde a frente é a frente do dançarino, não havendo um único ponto privilegiado. Além disso, ele estabeleceu a independência completa entre música e dança, tá? Então, gente, não necessariamente agora a dança ela está a serviço da música, muito ao contrário, tá?
nós vemos aí, a partir, né, de determinada época, que nós temos grandes maestros, grandes músicos que são convidados a escrever peças musicais para o balé ou para a peça, né, de dança, para o espetáculo de dança. Antigamente não, você tinha sempre a dança condicionada à música. Os gestos da dança sempre contando, né, corporalmente aquela história que era colocada na música. Agora não, você vê uma dissociação disso. Então, são vários paradigmas, né, que vão sendo quebrados aí, trazendo aí os primeiros elementos do que a gente considerou de dança moderna, tá bom? Então vamos lá, a partir do século XX, inicia o movimento de desteatralização da dança. Com isso, os artistas de companhias de dança começaram a explorar outros espaços, como ruas, galerias, museus e até mesmo telhados. A cenografia é hoje uma dramaturgia do espaço, e para o cenógrafo, todo espaço é um palco. Então, gente, olha só, quando a gente vê essa quebra, essa ruptura do espaço cênico, antes o palco italiano, o palco tradicional, agora nós temos a questão dos espaços, né, os espaços expositivos alternativos. Então, a rua, a praça, o telhado, a escola, a igreja abandonada, tudo pode virar espaço cênico para ação de dança, tá? Então, isso também foi um grande avanço aí, possibilitando até que essa linguagem se aproximasse mais do público e fosse até melhor aceita, tá? Melhor compreendida, tá bom? Olha só, então, nós temos para vocês agora já um primeiro desafio para vocês fazerem em casa, tá? Lembrem-se, todas as nossas aulas são recortes do caderno do aluno e do professor. Então, vocês podem observar aí no caderno de vocês, tá? E, gente, lembrem-se, sempre que vocês puderem, tentem fazer essas atividades, esses desafios que a gente coloca aqui para vocês. Por quê? Quando do retorno às aulas presenciais, vocês poderão apresentar para os professores da disciplina, de vocês aí na escola, e esse material todo servirá também como mais uma fonte de apoio, mais uma fonte de avaliação do professor de vocês, tá certo? Ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui qual é o primeiro desafio da aula de hoje. Vamos fazer um jogo, o corpo no espaço. Para a realização dessa atividade, vocês devem procurar na casa de vocês aí um espaço livre, onde vocês possam se movimentar. Pode ser o corredor, o quintal, a garagem, outro espaço disponível qualquer dentro da casa de vocês. Então vocês vão começar realizando um movimento simples. Por exemplo, caminhada a passos largos, a passos miúdos, eleva o braço, em linha reta, sinuosa, pula a poça d'água imaginária, carrega um enorme peso, na meia ponta, etc. Vivencie os movimentos de forma natural e espontânea. Então, esse é o primeiro desafio, tá? Explorar, então, o espaço, tá? Como o corpo de vocês, como será essa relação do corpo de vocês dentro do espaço, tá? E nós temos agora, então, um desafio de número 2, tá? Que vai conversar com esse primeiro desafio. Olha só. Para realizar essa atividade, em primeiro lugar, organizem o ambiente onde vocês estão. Afastem móveis, deixem o espaço o mais vazio possível. Selecionem uma música que vocês gostem e comecem a dançar, livremente, do jeito que vocês sentirem, que vocês acharem melhor. Em seguida, acrescentem a este espaço anteriormente vazio objetos cênicos, que vocês também vão escolher, como mesas, cadeiras, baldes, vassoura, vasos, etc. E tentem realizar a mesma dança, só que desta vez vocês vão interagir com esses elementos cênicos que vocês colocaram ali, que vocês inseriram naquela cena, tá? Então, gente, ó, se houver até a possibilidade aí, convidem alguns familiares de vocês, pai, mãe, né? Quem tiver o irmão mais velho, né, irmãozinho mais novo, quem tiver aí, para ajudar você na realização dessa tarefa, tá? Então, seria legal, né, que mais pessoas aí pudessem realizar essa atividade junto com você, tá bom? Vamos lá. Então, agora vamos para o desafio 3. Vocês viram que os dois primeiros desafios conversavam entre si, né? O desafio 1 conversava aí com o desafio 2. Esse desafio 3, ele também conversa com os desafios anteriores, tá? Olha só, vamos fazer um momento de reflexão. A proposta é a seguinte. No caderno de vocês, respondam as questões a seguir. Como foi para vocês realizar os movimentos corporais e a dança? Nesses tempos de isolamento social, você tem reservado momentos aí para praticar atividades físicas na sua casa, no seu lar? Pensem nisso, tá? E respondam lá no caderno. Pergunta 2. A introdução de diferentes objetos na cena estimulou vocês na hora de dançar? Ou vocês ficaram meio tolhidos, com medo de esbarrar em alguma coisa? Como é que foi essa sensação? Ou esses objetos, então, se tornaram obstáculos, tá?
para a realização dos movimentos corporais. Como é que vocês se sentiram, tá? A interação foi tranquila com os elementos cênicos ou não? Ela ajudou ou atrapalhou? Tá? Coloquem aí, escrevam aí pra gente, tá? No caderno. E aí a última perguntinha é, para vocês, qual é a importância de procurar e organizar os espaços para realizar os movimentos corporais e a dança? Por que vocês acham que o espaço ele tem que estar adequado, né, de alguma forma, tá? Pensem nessa questão, pensem na questão do espaço, de como o corpo de você se movimentou nesse espaço, né? O espaço é pequeno, é apertado, limitou o movimento, não limitou? Comecem a pensar dessa forma e respondam aí pra gente no caderno de vocês, tá? Olha só, agora eu vou chamar mais um chatzinho pra gente interagir ao vivo aqui, tá? Olha só, gente, são perguntinhas que eu vou fazer pra vocês. É possível inventar uma dança em que muitas pessoas dancem juntas? Vocês acham que é possível? Vocês já ouviram falar sobre dança coral? Como vocês acham que essa dança coral é? O que ela é? Como é que ela é, né? Como funciona? Vocês conhecem o trabalho do coreógrafo Rudolf Laban? Tá? Agora, escrevam para nós aqui no chat, vocês têm 2 minutinhos e a gente volta já já. Bom, professora Márcia, o pessoal aqui interagiu bastante. Ó. Vou ler uma do Mike. Ele falou que sim, a dança não se prende às técnicas e movimentos específicos. Muito legal. A Ana Beatriz perguntou, seria uma dança em conjunto a pergunta número 2? Tainá, sim, eu e meus primos sempre inventamos. Bacana. Muito legal, né, gente? João, dança com coral de fundo. Keila, festa junina, que é onde várias pessoas podem dançar junto. Legal. Cleide, dança com canto junto? Seria a pergunta número 2 sobre a dança coral? Seria isso? Alisson, muitos movimentos em conjunto. A Maria, dança em conjunto. Eles estão respondendo geralmente a questão 2, tá? O que seria dança coral. E a Gi Camargo, várias pessoas dançando junto numa coreografia bem elaborada.
Olha só, muito interessantes as respostas, professora. Gostei muito da menina que falou que junto com os irmãos e os parentes, eles estão sempre criando, inventando novas formas de intervenção em dança. Muito legal, gente, tá? E é isso que é importante, né? A gente conseguir trazer a dança para o nosso cotidiano e emprestar também, né, traços do nosso cotidiano para essa dança, certo? Olha só, então vamos aí à resposta das perguntas, né? Vamos entender esses conceitos. O que é dança coral? Quem foi o Rudolf Laban, que a gente citou lá atrás, tá? Então, gente, olha só. Quando muitas pessoas se movem juntas, elas formam um coral de movimento. Quem primeiro trabalhou com essa forma de mover pessoas juntas, artisticamente falando, foi o coreógrafo húngaro Rudolf von Laban. Laban, vendo o corpo a partir de uma perspectiva sociocultural, percebeu que ele expressa a relação do indivíduo com o seu meio. Ou seja, o que é isso, né? Todos nós, gente, somos produtos do meio, tá? Então, nós temos, né, dentro da nossa cultura, a formação da nossa personalidade, da nossa identidade cultural como pessoa, ela passa justamente pelas interações que nós temos dentro da nossa família, em nível micro, e depois em nível macro, dentro daquela cidade, né, daquele bairro, daquela cidade, daquela sociedade onde a gente está inserido, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente toma de empréstimo elementos que essas pessoas, que essas interações nos dão, nós também emprestamos de nós, de como nós pensamos e agimos, para essas pessoas, para este grupo maior, tá? Então, é essa relação entre as pessoas, em determinado espaço, em determinado tempo histórico, que faz com que nós criemos aí a nossa personalidade e as nossas identidades culturais. Por isso que elas são tão diferentes de um lugar para outro do mundo, certo? Olha só. Então, gente, o Laban aí, né, ele viu o corpo como um veículo e conteúdo de nós indivíduos, nas relações que estabelecemos no trabalho, no lazer, nas ações orgânicas. O ser humano possui um repertório gestual que significa o seu elo social. Então, Laban fez uma clara distinção entre movimento coral e dança-teatro. No Brasil, coreógrafos ou educadores como Maria Duchens, o J.C. Viola e o Ivaldo Bertasso identificaram-se com essa forma de trabalho e criaram obras que exigiam um grande grupo de pessoas se movimentando em cena. Então, gente, né, respondendo a pergunta de vocês, a dança coral é sim uma dança onde várias pessoas estão ali ao mesmo tempo sincronizadas, realizando movimentos coreografados. Às vezes, né, também pode acontecer de surgir um ou outro improviso no meio dessa evolução, porém, são danças, né, onde um grupo grande de pessoas está harmoniosamente organizada dentro de uma coreografia, tá? Essa é a dança coral, que é diferente da dança-teatro, tá, gente? A dança-teatro a gente vai estudar um pouco mais pra frente, né? A dança-teatro aí de Pina Bausch, ela é bem diferente, ela traz elementos cênicos do teatro, né? A questão de utilizar o corpo como fator de expressão de sentimentos, enfim, né? Ela já vai para uma outra linha de dança, tá? Diferentemente aí do Rudolf Laban. Rudolf Laban, do mesmo jeito que o Merce Cunningham, uma vez que os dois, né, eram aí contemporâneos e se conversavam bastante, tá? Eles tinham aí ideias muito próximas dessa questão de trazer o cotidiano, o dia a dia das pessoas para dentro da dança, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuando aqui, tá? Vamos lá. Então, nós temos mais um desafio para vocês, tá? O nosso desafio agora, vamos lá. As coreografias que originam o coral de movimentos normalmente propõem que um grande número de pessoas se mova junto, segundo uma coreografia pré-estabelecida, com estrutura simples, porém instigante, permitindo ao grupo dançar junto e de forma colaborativa. Em 1990, Maria Duchens apresentou no palco do Teatro Municipal de São Paulo a dança coral Origens 1, com 150 pessoas. Além da dança coral aí da Maria Duchens, né, a Origens, nós temos também uma dança muito interessante, né, um espetáculo pelo Ivaldo Bertasso. Esse espetáculo ele já deve ter aí aproximadamente uns 15 ou 16 anos, né, mas ele é bem interessante porque ele traz elementos de vários estilos de dança diferentes. Chama-se Samuad, ou A Rua do Encontro, tá? Esse espetáculo do Ivaldo Bertasso, gente, ele contou aí com a participação de mais de 300 dançarinos,
na época, que se revezavam no palco. E esses dançarinos, gente, o interessante é que ele pegou jovens da comunidade de Paraisópolis aqui em São Paulo. Então, nenhum deles era dançarino, né, era profissional. Ele simplesmente abriu as portas aí da dança para uma comunidade reconhecidamente carente aqui de São Paulo, tá? E oportunizou que essas pessoas pudessem se expressar aí através da dança, tá? Então, esses jovens, todos amadores, muitos até enveredaram aí pelo caminho da dança e continuaram até hoje dançando. Então, para vocês verem como a dança também pode e deve exercer uma função social bem interessante, tá? Olha só, então vamos agora para o nosso desafio 4 desta aula. Vamos agora pensar na questão do lugar, espaço, escola. A proposta desse desafio é analisar o lugar, espaço, escola como local de manifestações culturais e artísticas. Pensem na escola de vocês, nos espaços que vocês têm lá nessa escola e respondam as questões no caderno de vocês aí, tá? Quais espaços cobertos a escola em que vocês estudam possui? Ela tem quadra? Ela tem teatro? Tem palco? Tem sala ambiente de arte? Quais espaços livres a escola em que vocês estudam possui, para vocês poderem utilizar, para fazer intervenções, etc. Ela tem jardim? Ela tem praça arborizada? Tem espaço ao ar livre na sua escola? Quais espaços disponíveis na escola de vocês podem hoje, atualmente, né, estão em condições perfeitas de uso, então eles podem ser utilizados para realizar uma atividade Arte da Fernanda em 2 minutinhos pelo chat. Vamos lá. Vamos lá, professora Márcia, muito bacana, o pessoal é bem participativo. A Pro Maria Aparecida, obrigada, Pro, pela participação, falou que adora dança. O Cauã disse que fez uns eventos de break, ai que legal. A Maiara disse que sim, várias vezes na escola, muito bom. A escola é o nosso primeiro palco, né, que eu me lembre. Arthur criou um projeto na escola. Ana Clara, festa junina, já dançou na festa junina. O Kaique, desfile. Lucas, falou que tem medo de dançar em público. Normal, Lucas, é assim mesmo. A gente que tem medo, tem vergonha. A Fê Borges perguntou se festa junina conta. Conta. Festa junina conta sim. Graziele fez uma apresentação no Dia da Consciência Negra. A gente ficou muito curiosa, viu? Para saber o que você dançou na Consciência Negra. Ana Clara falou que dançou uma música francesa na escola. Ficamos curiosas também para saber o que será que foi essa apresentação. E a Hilary disse que ama criar coreografia.
Já estou vendo aí uma profissional já, né, professora Márcia? Ah, sim, né? Olha só, que interessante, né, gente? A gente observa, né, com essas falas dos alunos, realmente aquilo que você falou no começo. A escola, geralmente, é o nosso primeiro grande palco. É o primeiro local onde nós temos aquele contato maior com as pessoas, né? Onde a gente se coloca ali para que outros colegas nos vejam, né? A gente interage com as pessoas. Então, geralmente, a escola é onde começa tudo, né? Onde a gente começa a despertar a nossa paixão por várias e várias linguagens artísticas e também, né, desenvolver habilidade em outras áreas também, tá bom? Então, por isso que a gente fala que a escola é sempre um espaço privilegiado aí de socialização e de interação, né, de difusão do conhecimento mesmo, tá bom? Olha só, então vamos lá. Vamos relembrar então, né, o que são as intervenções em dança e a dança coral. As intervenções, então, podem ser definidas como manifestações artísticas desenvolvidas por indivíduos, grupos ou coletivos, com o intuito de questionar, gerar impacto social e transformar a vida cotidiana. Então, vocês lembram? A intervenção artística, ela sempre tem uma finalidade social, na maioria das vezes, né? Então, é você pegar, transformar aquele espaço degradado, aquele espaço que está lá esquecido, abandonado, e trazer esse espaço de novo, revitalizá-lo, trazê-lo novamente à visitação pública, colocá-lo de novo à disposição da sociedade, em funcionamento, né? E, através dessas intervenções também, utilizar esses espaços, né, recém-redescobertos aí, para a difusão de ideias, né, de pontos aí importantes que a gente deve debater aí em sociedade. E para isso, muitas vezes, a gente usa, assim, a linguagem da dança e outras linguagens artísticas, tá bom? A dança coral tem por lema: quem canta, dança. Essa forma de expressão foi desenvolvida pelo famoso educador e pesquisador Rudolf Laban para ser executada tanto por bailarinos como por leigos, como coreografia colaborativa. Lembra que a gente falou em aulas anteriores dos processos colaborativos em dança, onde cada agente ali, cada dançarino vai, coloca um pouquinho, insere ali um pouquinho da sua vida, um pouquinho do seu cotidiano, da sua memória emotiva, né, dos seus conhecimentos, e cada um, então, colabora com um pouquinho de si, inventa uma cena, cria um passo diferente. Então, todos em processo colaborativo, ou seja, todos contribuem para a execução do espetáculo. Todos contribuem para a sua escrita, né? Todos contribuem para a sua realização, para a sua direção, enfim, né? É um processo onde todas as mãos ali se veem representadas, certo? Olha só, então temos mais um quinto desafio para vocês aí, tá? Intervenção em dança coral. Vamos entender como é que a gente pode fazer uma intervenção em dança coral. Então, vamos fazer um esboço de uma proposta de intervenção em dança coral na escola de vocês, por meio de um roteirinho como esse aqui abaixo, né, que a gente vai aqui observar juntos, tá bom? Primeiro, vocês têm que elencar quantas pessoas podem participar dessa atividade. Tem que pensar em quantas seriam os bailarinos, os coreógrafos, cantores, técnicos de som, iluminação, figurinistas, etc. Quantas pessoas, ou seja, que recursos humanos você tem que alocar para realizar essa ação, tá? Primeiramente é isso. Depois você vai escolher qual será a temática da intervenção em dança coral na escola, ou seja, que tema que você vai escolher, tá? É um tema do cotidiano, é um tema polêmico, é um tema, né, diferente, né? O que você quer transmitir? O que você quer passar para as pessoas através da sua dança? Pensem bem nisso com muita seriedade, porque todas as ações, né, a seguir vão decorrer dessa sua escolha, tá bom? Olha só, vamos continuar aqui então. Então vocês irão, né, depois disso vocês vão selecionar sons e músicas para compor a trilha sonora. Ou seja, né, se vocês vão fazer uma intervenção maior, com muitas pessoas, provavelmente vocês irão dançar mais do que uma parte, né? Várias obras aí, várias coreografias estarão concorrendo nesse mesmo espaço. Então, escolham com muita calma, tá? Escolham com muita calma todas as danças, todas as coreografias e também as músicas que vocês gostariam de ver ali representadas, certo? Vamos continuar então, olha só. Então, depois em seguida, vocês irão pensar como que vai ser esse figurino que vocês irão utilizar. Que tipo de roupa pode ser usada? Quais materiais podem ou devem ser utilizados na confecção? Lembrem-se, tá, gente? Dependendo do tipo de dança, quanto mais leve, mais fluida a roupa, melhor, tá? Evitem objetos, né, ou
adereços de corpo ou figurinos muito pesados ou que prendam os movimentos, tá? Evitem isso ao máximo, tá bom? Vamos lá. Especialmente se você for se movimentar muito, né? Se for uma dança, né, professora, uma dança contemporânea, né, não vira colocar aquele monte, né, de peso em cima e muito menos, né, adereços em demasia, tá? Olha só, então vamos continuar aqui. Vamos lá. Depois vocês vão ter que definir em quais espaços da escola a dança será apresentada. Ou seja, isso é muito importante, tá, gente? Conversar com o diretor da escola, coordenação, para ver quais são os espaços que podem ser utilizados, que estão em condições seguras de uso, né? Para que vocês possam, então, estar realizando essa intervenção. Lembre-se, gente, tudo que for feito na escola deve sempre ser comunicado, conversado, debatido e acordado, né? Acertado entre direção, coordenação e vocês aí, alunos, tá certo? Sempre antes de qualquer intervenção, tá ok? Vamos lá. Então, aí depois vocês terão que estabelecer um cronograma para apresentação, no retorno às aulas presenciais, no caso, né? Quando elas ocorrerem. Então, vai ser quando? Como que vai acontecer esse espetáculo, né? De vocês, essa intervenção? Vai ser durante a aula, no mesmo horário das aulas? Vai ser durante o horário de intervalo? Vai ser na festa de encerramento do ano, etc., né? Vai ser no contraturno? Aí é uma questão também que vocês têm que discutir com a coordenação da escola, com a direção, justamente para essa questão de organização dos tempos e espaços dentro da escola, certo? Ok? Então vamos lá. Depois vocês irão definir como serão realizadas as intervenções em dança coral na escola. Ou seja, né? Como que vocês vão fazer? Vai ser em grupos, em trios, vai ser todo mundo junto no palco, vai ter mais de uma intervenção, vai ter mais de uma dança, mais de uma coreografia, não vai? Então, tudo isso tem que estar muito bem detalhado dentro desse projeto, tá? Sempre para que você tenha sucesso de aprovação de um projeto, ele tem que parecer lógico e realizável, ou seja, possível para quem vai ler, tá? Lembre-se sempre disso, tá bom? E aí, finalmente, vocês vão elencar quais equipamentos serão necessários, aparelho de som, microfone, etc. Ou seja, que recursos materiais vocês irão precisar para estar finalmente realizando este projeto, certo? Então aí, finalmente, o desafio 6, escrevam no caderno de vocês, registrem, pode ser por meio de desenhos também, tá? Textos, enfim. O que vocês aprenderam sobre dança coral e espaço cênico de dança? E qual a experiência de vocês na realização dos jogos? Qual tema vocês selecionaram para realizar a intervenção em dança coral? O que provocou vocês, motivou a fazer essa escolha? Quais questões da vida cotidiana essa intervenção tem como proposta transformar? Tá bom? Então, responda nos cadernos de vocês, tá? Então, agora vamos só fazer uma revisãozinha dessa nossa aula. O que nós aprendemos na aula de hoje, então? O que são espaços alternativos, lembra? É todo aquele espaço que não é, né, o palco, a italiana, o teatro convencional, são aqueles espaços que podem ser a rua, a praça, a escola, o prédio abandonado, o telhado, enfim, tá? Qualquer espaço fora do teatro, a gente considera como espaço alternativo para a dança, tá bom? Então, a gente aprendeu o que são espaços alternativos e desteatralização da dança, o que é dança coral, os modos de intervenção artística em dança e a importância da experimentação e do registro em projetos, tá? Então, gente, lembrem-se, depois que vocês finalizarem os 6 desafios que a gente propôs na aula de hoje, né? São 6 desafios, tentem fazer e repassem esses desafios, façam aí um portfóliozinho, uma pastinha, né? Pode ser no computador ou física mesmo, e entreguem para o professor de vocês quando do retorno das aulas. É mais um método de avaliação, certo? Deste período aqui de pandemia. Tá ok? Então, gente, agora nós ficamos por aqui. Gostaria de agradecer a presença da professora Fernanda. Muito obrigada por ter vindo nos ajudar. Obrigada, professora Márcia. Obrigada. Olha, então, gente, é isso. Nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigada a todos pela participação. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.